Olá, meu nome é Oswaldo Ravanini, sou da Autolens Engenharia e Consultoria. É um prazer estar falando aqui com vocês no primeiro WS MAT, Workshop de Simulação Aplicada em Engenharia de Materiais. E hoje a nossa apresentação será sobre simulação de injeção e expansão de poliuretano com o software Rain 3D da Transvalor. A Autolens é o representante oficial da Transvalor no Brasil. Então, falando um pouquinho sobre a Transvalor, é uma empresa de transferência de tecnologia fundada em 1984 com o escritório central em Sofia, Antípolis, no sul da França. O seu foco maior é no desenvolvimento de ferramentas de software, né, para o estudo então de simulações de Material Forming Process, né, a Material Forming Process Simulation, e a sua comercialização através de vários institutos, né? E os principais institutos onde essas ferramentas de software são desenvolvidas são a Escola de Minas de Paris e o Laboratório CEMEF, ligado à Escola de Minas de Paris, onde a Transvalor tem uma participação no seu funding. Então, falando um pouquinho das soluções da Transvalor, nós temos o carro-chefe da empresa, que seria o software Forge, bastante utilizado aqui no Brasil para a parte de conformação, forjamento e conformação em geral de metais, né? A parte a frio, a quente e a morno. O Codeform, que seria a conformação a frio de materiais, também a parte de estampagem, né, repuxo. O Thercast para a parte de lingotamento convencional e lingotamento contínuo e outros processos de fundição. O Rain 3D, que nós vamos comentar hoje, né? O Transweld para a parte de simulação de soldagem e o Digimu para a simulação da microestrutura na escala mesoscópica. Então, a evolução da microestrutura na escala mesoscópica. Então, em termos de desenvolvimento, desde a fundação da Transvalor, né, em 1984, com os primeiros releases do Forge, né, 2D e 3D, depois dos anos 90, houve então o desenvolvimento do Codeform, né, complementando então o portfólio da Transvalor, e a otimização no Forge. O Forge foi o primeiro software a ter a otimização automática em 2009, desde 2009. Depois o lançamento do Thercast em 2012, né, e o lançamento do Rain 3D em 2015. E a partir daí, os desenvolvimentos como o Digimu, né, na parte de simulação da evolução da microestrutura e outras interfaces mais modernas. Então, em termos de localização física, nós temos a Transvalor SA localizada na França, né, e basicamente com vários distribuidores ao longo da toda a Europa e também da Ásia, né? E temos a subsidiária Transvalor Américas, localizada em Chicago, né? Tomando conta de todas as Américas, e nós aqui da Autolens Engenharia e Consultoria, nós nos reportamos então a Transvalor Américas. Em termos de clientes mundiais, nós podemos citar uma ampla gama de clientes, por exemplo, mais de 500 clientes de vários segmentos, né, desde a parte de rolamentos, desde a parte de fornecedores Tier 1 e Tier 2, né, automotivos, né, e também as montadoras, né, as principais montadoras, desde Toyota, Volkswagen, Renault, Ford e outras. Nós temos também empresas também Tier 1 e empresas também de equipamentos, como a Hattebor, empresas de materiais, por exemplo, como a Alcoa, né, e empresas da parte de desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais, como o laboratório SNECMA, da Safran Group, também a Freeze Aerospace, e empresas dos mais variados ramos, por exemplo, de materiais, né, como a Dow, a Saint-Gobain, Solvay, né, e também empresas do ramo siderúrgico, como por exemplo a ArcelorMittal, a Gerdau, né, entre outros. Aqui no Brasil nós podemos citar usuários
né, de software, né, do Forge, Codeform, entre outros, né, distribuídos em todo o território. Nós atendemos pela Autolens todo o suporte técnico e treinamento customizado, né, e vendas do software. Então aqui é uma pequena visão dos nossos usuários, né, distribuídos ao longo do nosso território. E também a parte de serviços que nós prestamos no mercado, em termos de consultoria, em termos de projetos, projetos de processo, projetos de ferramental, projeto de produto, né, e também consultoria para redução de custos. Então, falar um pouquinho sobre o Rain3D, né, que é o nosso objetivo hoje. Então, o Rain3D tem características únicas que o diferenciam no mercado dos outros softwares, na parte de injeção e expansão de poliuretano. Vamos falar um pouco do processo da simulação com poliuretano, né, de espuma de poliuretano. A parte de caracterização, que seria o PU Lab Transform System. Vamos falar também de uma pequena demonstração e depois uma conclusão. Então, as características únicas do Rain3D, né? Entre elas nós temos a parte de análise de defeitos, né? A parte de otimização, a parte de caracterização e cumprimento com as especificações técnicas e você poder também fazer o projeto certo pela primeira vez. Então, uma ferramenta que objetiva você poder melhorar o seu produto e reduzir custos e aumentar a qualidade e o compliance do seu produto com relação aos requisitos técnicos. Então, aqui há uma solução da parte de injeção de termoplásticos, né, um exemplo, né, com o Rain3D, que também faz essa parte de simulação de injeção, né, de polímeros. Né, então, toda a parte de fluxo do polímero, a parte de preenchimento, a parte de recalque, resfriamento, empenamento do produto, né, no seu resfriamento, a parte também cobrindo a parte de termoplásticos e termofixos e vários processos que são comuns, né, nesse mercado, que são overmolding, insert molding, a parte de regulação do molde e a parte de hot runners. A sua interface gráfica, né, é bastante, vamos dizer assim, facilitada, né, em termos de cores, em termos de comandos. Então você consegue montar multivistas para fazer vários projetos comparativos, uma análise compreensiva dos resultados. Você tem resultados avançados em termos de gráficos, plotting, animações, possibilidade de mostrar isovolumes também, com variáveis avançadas, né, exportar essas capacidades em termos de vídeos, em termos de imagens e arquivos STL para outros softwares e também o compartilhamento, né? Então, existe também a parte tutorial bastante facilitada no software para aprendizado. Então, exemplos aqui, por exemplo, na parte de injeção assistida a gás ou assistida a água, né, nós temos um setup simplificado, então não é necessário fazer um remalhamento inicial, então apenas uma malha inicial é necessária, né, reduz também significativamente a parte de tamanhos de arquivos com malha, né, o seu tipo de malha anisotrópica automática, e tem uma alta precisão nos resultados 3D. Então, esse tipo de malha é feito um remalhamento automatizado durante a computação para obter a melhor precisão quando necessário. Então, aqui nós temos um exemplo da figura, né, aqui no caso de um volante veicular, né, aqui no caso de um puxador de uma porta veicular também. Né. Também na parte de materiais, existe uma ampla gama de materiais de termoplásticos, termofixos e também poliuretanos dentro do software. Né? Então você tem acesso a propriedades de rheologia, também dados PVT, né? A parte de termoplásticos e termofixos. Também você tem parâmetros para orientação de fibras, né? Você tem temperaturas recomendadas em termos da injeção e também do molde. Né? E é um database aberto, isto é, você pode caracterizar o seu próprio material
e você pode incluir esse material na biblioteca, né, com todos os parâmetros necessários para a simulação. Né? E exemplos, por exemplo, de materiais seriam materiais, por exemplo, até de combustíveis da parte de aeroespacial, esse próprio Gol, concreto, borracha, cerâmicas, até materiais da parte orgânica, por exemplo. Né? Então, o esquema de licenciamento da Transvalor permite um número ilimitado de usuários na mesma rede, né, uma alta flexibilidade, né, com vários sistemas operacionais, né, licenças flutuantes para você ter uma máxima eficiência. Né, e também uma arquitetura paralela, né, do DMP para você poder rodar arquivos grandes, né, usando vários núcleos do computador num tempo bastante rápido. Então, falar um pouquinho sobre o processo de PU, né? Então, nós temos nessa característica do Rain3D voltado à injeção de PU e expansão, nós temos as diversas fases, então, começando pela caracterização do material, né, depois passando por a parte de análise reversa com o transform para levantar-se os parâmetros desse material que foi caracterizado no laboratório, depois a utilização desses dados do material já imputados na biblioteca do software, né, e fazendo-se então o setup e a simulação, e depois a sua análise dos resultados, né, através de gráficos, através de cores, vídeos, né, e também permitindo a otimização automática dentro do software, né, que nós vamos comentar um pouco, né, para então otimizar o seu processo, fazer análises preditivas, então todo tipo de melhorias, todo tipo de avanços que você pode obter nos seus projetos com então Rain3D. Alguns exemplos, né, nós estamos vendo uma imagem então de envase de PU, né, bicomponente com bicos móveis, né, no assento veicular. Também aqui exemplos da parte de volantes automotivos. Né, então, existe a condição de você determinar uma menor massa para o preenchimento completo do molde, né, um balanceamento do molde ótimo, né, controlar então os caminhos, a trajetória então desse invase, né, desses bicos que fazem o invase, também analisando a gravidade e a rotação, né, o tilting, que seria a rotação do molde, né, para um melhor resultado, otimizar também a temperatura, a melhor temperatura do seu molde, né, otimizar também a parte móvel do seu molde e overmolding, né, otimizar a parte de saída de gases, né, os ventes, e também você pode analisar com precisão a parte de densidade através da espessura ou densidade através de uma amostra volumétrica na malha do software. Então, nós temos aqui um exemplo também veicular de painel, né, onde há uma determinação da menor massa para o preenchimento completo dessa peça. Né, então, foi obtida então, uma massa de 1,25 kg, né, e 30% da injeção, esse molde é preenchido, e o restante 70% é preenchido na expansão. Então você tem um gráfico aqui da parte de massa injetada, né, que estabiliza, e depois da injeção a expansão, né, do PU para o preenchimento completo. Então, tanto a injeção como a expansão são simuladas aqui no Rain3D. Né? E a evolução, então, em termos de fluxo, né, com também a parte de preenchimento em termos de massa, né, desse dashboard, então. Também, outro exemplo veicular, onde existe um tilt, nós podemos ver, existe um giro, então, desse molde, né? É aplicado, então, um bico móvel, né, com uma trajetória específica, e depois a expansão do PU, né? E antes disso, então, logo após a injeção, há um giro, né, e depois a expansão do PU.
né? Então, até 4 segundos há um pouring, né, um invase do PU, e depois uma ativação do molde, um tilting aqui, ativação do giro do molde no tempo de 5 segundos. Né? E aqui mostrando os vários bicos, as várias possibilidades que são possíveis no software, né, com cabeças de mistura, né, a possibilidade de fazer um caminho, né, uma trajetória customizada, né, para o bico, né, iniciar então a expansão também durante o pouring é possível, né, e também a parte de tilting, a parte de giro, né, e a análise da gravidade e o impacto dos ventos que seriam para saída de gases. Né. Aqui um exemplo semelhante, porém com dois materiais, né, multifluidos. Então nós temos também o tilting e temos então a expansão, a injeção e a expansão do PU, né, para uma melhor distribuição. Então, nesse caso é um dual foam, né, dupla espuma de dois materiais distintos, né, também definindo-se um caminho customizado, né, numa cabeça móvel, né, e uma expansão também, ainda já durante a injeção já inicia-se a expansão, e a parte de gravidade, giro e análise dos ventos, né, da parte de saída de gases. Também outro exemplo aqui mostrando um volante automotivo, né, que então existe um frame que o PU vai ser injetado e vai se expandir em torno do frame, contornando um frame, e aqui a parte de gráficos, por exemplo, que é possível se colocar sensores, né, essas cores aqui representam os sensores, e aí eu consigo então também nas diversas localidades desse molde prever-se então densidades, prever-se qualquer variável de saída, eu consigo então fazer um rastreamento através de sensores virtuais. Né? Então foi feita uma análise de densidade em cada ponto da peça, né, através da espessura, e também é possível analisar através de uma amostra volumétrica, né, da malha durante a simulação a variação de densidade, né, que é o caso aqui desse gráfico. Em termos de desenvolvimentos, quer dizer, está na fase final de desenvolvimento a parte de análise de microestrutura do PU, né, em termos de bolhas, em termos da sua forma interna, né, da parte dos seus vazios e a distribuição de material. Então, isso tudo está sendo implementado no software, na fase final, onde é prevista então essa distribuição e tamanho das bolhas. Com isso, é possível você prever então toda a parte de isolamento acústico, isolamento térmico e também propriedades estruturais desse PU expandido, como função do tamanho e distribuição dessas células. Né? Então, esses movimentos então serão implementados nas próximas versões então do Rain 3D. A parte de PU Lab, Transform System. Então, nós vamos comentar as 3 etapas necessárias para se fazer então o processo completo de simulação no Rain 3D. Começa com os experimentos no equipamento chamado FOAMAT, né, para você levantar as curvas características do material, em termos de viscosidade, em termos de densidade, em termos dos vários parâmetros, né, necessários para se fazer essa caracterização. Depois é feito numa etapa 2, através da otimização, uma análise reversa dessas curvas de laboratório para se levantar os parâmetros do material, conforme as curvas analíticas. Né? E aí trazer esse material caracterizado para dentro da biblioteca do software. E como passo 3, então, a simulação completa no Rain 3D. Né? Então, no passo 1, nós temos um exemplo de um material aqui, isocianato e poliol, né, onde é possível você fazer tanto no laboratório da Transvalor na França, utilizando o sistema FOAMAT, como também a empresa pode adquirir um sistema semelhante ou o próprio FOAMAT para se levantar no seu próprio laboratório as características desse material. Né? E aqui tem a indicação também do site onde esse equipamento pode ser encontrado. Né? E o resultado desse passo, então, são as curvas experimentais levantadas para esses materiais. Né?
Como passo 2, nós podemos ver aqui toda a parte de otimização sendo utilizada para fazer uma análise reversa. Então, são levantados parâmetros. Aqui eu tenho a curva de referência do laboratório, é a curva otimizada, onde os parâmetros são variados, né, das curvas características do material, até se fazer, através da análise reversa, encontrar esses parâmetros e ter uma aderência completa, né, da curva do material dentro da biblioteca do software com a curva experimental, né? Então pode ser feito dessas duas formas, né? Também usando, né, o sistema Transform, que é uma otimização para análise reversa, né? Para se poder levantar a caracterização completa do material, né? O resultado, então, é parâmetros do arquivo, né, do banco de dados desse material dentro da base de dados Rain3D. Então nós temos a etapa de simulação, né, onde basicamente eu faço o setup da parte de geometria do molde, né, toda a parte de invase, toda a parte de expansão do PU, né, as curvas. Então eu faço uma análise preditiva através das simulações, né, com toda a parte de campos de resultados pós-processados, né, então que vão desde viscosidade, densidade, velocidades, né, graus de preenchimento e tempos de preenchimento e temperatura. Nós vamos mostrar um pouquinho daqui a pouco, né. Vamos falar um pouquinho então agora sobre a importância da simulação para a engenharia, né, onde através do cálculo por elementos finitos, né, através de uma discretização do modelo contínuo, né, através do método de elementos finitos, que permite analisar modelos em que as fórmulas analíticas não alcançam, isto é, a complexidade pode ser bastante aumentada para se conseguir fazer uma inovação, né, não só em peças simples, mas em peças complexas, através dessa ferramenta, né, do Rain3D, por exemplo, que utiliza o cálculo através do método de elementos finitos, havendo uma precisão e aderência prática, né. Uma vez que a caracterização do material e os dados de entrada tem um nível de confiabilidade alto, né, os desvios com relação aos testes práticos são muito pequenos. Então, por exemplo, se eu tenho uma confiabilidade alta desses dados de entrada, tanto do material como do processo em si, temperaturas de ferramentas, temperaturas ambientes e outros dados, né, dados em vase, eu vou cada vez mais melhorar a minha aderência à simulação e os resultados vão ficar da ordem de 95%, 90% a 95% de aderência à prática, né. Também a importância na previsão de defeitos, né, onde uma análise preditiva é feita para a solução desses defeitos através de iterações de projeto, então onde eu vou variar a geometria, vou variar parâmetros de processo para resolver os defeitos encontrados na simulação, para daí fazer certo a primeira vez na prática, né. Testando então várias soluções no mundo virtual, no mundo da simulação, né, com várias iterações de simulação, para a escolha da melhor solução, né. Com isso eu consigo reduzir custos de ferramental, né, eu evito de fazer ferramental para testes, né, eu evito a fazer tryouts na minha produção, que são custosos, também evito de fazer modificações em equipamentos, também são custosas, e também utilizar lotes e lotes de matéria-prima para poder fazer tryouts. Então, a simulação vem para ajudar e poder fazer certo na primeira vez, né. E também a otimização é possível, né, uma vez que várias soluções podem ser testadas no mesmo dia, né, e num tempo hábil, né, eu consigo testar várias soluções através da simulação. Eu posso fazer uma otimização manual usando essas iterações de projeto, né, variando-se a geometria e os parâmetros de processo, ou posso utilizar a parte de otimização automática do software, né, onde o software entra em looping, eu coloco ranges, né, intervalos, onde o software deve trabalhar para variar os parâmetros para obter-se os melhores resultados, né, em termos de confiabilidade na massa correta que eu tenho que injetar para preenchimento completo do molde e outros parâmetros que eu ajusto então também automaticamente através da otimização automática.
Um exemplo seria a otimização de geometria. Eu consigo então fazer uma acoplagem do Rain3D com um CAD paramétrico, né, um software MCAD paramétrico, e o Rain3D consegue comandar então macros nesse MCAD, refazendo-se a geometria, exportando-se arquivos STL, e esses novos arquivos STL dessa nova geometria, por exemplo, das moldes, conseguem então serem simulados, né? E também eu consigo colocar na otimização automática intervalos de parâmetros de processo, por exemplo, intervalos de temperatura de invase, intervalos de vazão, né, dados de material, por exemplo, de reológicos que eu posso variar, etc. Então, a otimização eu posso fazê-la manualmente, através de algumas iterações de projeto, ou um ajuste bastante fino e bastante avançado através da otimização automática disponível no software, né? E o resultado final da simulação pode ser utilizado para simulações e aplicações do produto, como eu comentei, né, simulações de isolamento acústico, né, isolamento térmico, análise estrutural, né, com essa nova implementação da microestrutura também dos materiais, né, que está sendo implementada no software. E também existe a possibilidade, então, de fazer a simulação e otimização, havendo uma elevada importância, né, na parte de pesquisa e desenvolvimento nas universidades e nas empresas, né? Então, há uma possibilidade de uso, né, bastante avançado da simulação e otimização, tanto para fins acadêmicos de pesquisa, como também para a empresa obter maior competitividade, né, com produtos mais avançados, mais competitivos, de menor custo, com maior qualidade e com maior inovação. Então, uma pequena demonstração. Aqui nós vamos mostrar então um exemplo, né, de um painel aqui, de um gabinete do refrigerador, né? Então, vamos mostrar aqui a parte do software em si, né? Aqui seria a parte de pré-processamento, onde eu tenho a importação das malhas, então, ou dos objetos, né, STL modelados no CAD, né, por exemplo, desse gabinete, onde é projetado então meio gabinete, aplicado uma simetria, né, e é feita uma malha inicial automatizada, né, uma malha automática, né. E com isso eu tenho então também os parâmetros de entrada, né, onde eu vou colocar, por exemplo, a direção da gravidade no menos x. Eu vou também poder, no meu setup, colocar a possibilidade de giro ou não desse molde, né? Eu vou colocar o tempo de gatilho quando vai ser feito o giro, né? O ângulo, o eixo de giro, né? A posição de giro e também quantos graus de giro, né? E aí, se eu vou ter a parte de saídas de gases, a computação do fluxo e outros tipos de computação, então eu vou colocar então nas minhas condições aqui de processo, condições parâmetros numéricos, condições de parada, né, e condições aqui avançadas do setup, né? Depois, nesse objeto chamado cavidade, que seria, no caso, onde um molde virtual através do próprio gabinete, do modelo do gabinete do refrigerador, né? Eu vou então criar uma malha automatizada, né, uma malha automática, né, que ela é remalhada conforme a necessidade, né? Eu vou colocar propriedades então, por exemplo, em termos do fluxo, né, onde eu vou aplicar esse fluxo, né? Por exemplo, eu vou aplicar esse fluxo nesse canal de entrada, né, através da especificação então de um cilindro, por exemplo, né, ou no disco, né, e eu vou então também colocar dados que eu posso ter no processo de diversas formas. Uma delas então é colocar um preenchimento conforme, dependendo da massa, né, com um fluxo aqui em centímetros cúbicos por segundo, né, e uma máxima massa a ser preenchida, né. Então eu posso colocar também um fluxo dependente do tempo, dependente do preenchimento, ou um fluxo constante, né. Ok? Também as propriedades do molde em termos de temperaturas, etc., né, em termos de simetrias, né, e outras condições de canais quentes, etc., né. Sensores também
são possíveis de serem colocados então no setup, né? E aí eu posso fazer o processo de rodar, né? Então aqui a interface eu vou fazer o launch, né, da parte de computação, né? E depois eu vou acessar a parte de pós-processador, que seria os resultados, né? Então, por exemplo, eu vou analisar o resultado, né? Deixa eu só mover a minha tela aqui, do preenchimento com o tilt, né, desse gabinete, né? Então aqui eu estou vendo um gráfico com a temperatura, né? Então, a evolução da linha de frente do PU também com a temperatura, né? E aqui um gráfico que eu posso criar, vários gráficos, por exemplo, da parte de grau de preenchimento, a porcentagem de preenchimento da peça, né? Então, em cerca de 20 segundos, menos de 10 segundos eu consigo fazer um preenchimento completo, então, e depois a parte de processo do poliuretano, onde há um aumento de temperatura nas reações do poliuretano, né? E também eu consigo gerar, então, toda a parte de outputs, né? Por exemplo, espelhar a peça, né? Uma série de condições que eu consigo aqui facilitados através do pós-processamento, né? Então seria aqui a parte de pós-processamento, né? Voltar para a nossa apresentação. Ok, então aqui é uma descrição do processo, né? Onde há então curvas dos materiais variáveis conforme a temperatura, né? Então tem 3 temperaturas, né, de invase ou temperaturas do molde, onde há uma curva de expansão relativa, né, em termos de volume para 3 temperaturas distintas, de 15, 30, 40 graus, né? Eu tenho uma viscosidade inicial aqui de 1,5, né, Pascal vezes segundo, e uma densidade final, né, de 29 kg por metro cúbico, né? Então também as curvas para cada temperatura em termos de viscosidade, em termos de outros temperatura também da peça, máxima temperatura aqui, uma vez que a temperatura inicial foi determinada, né? Então aqui são resultados típicos, né, para 3 temperaturas do mix inicial, né? Então essa mesma exemplo do refrigerador, né, com gráficos então a evolução da massa, evolução do preenchimento, né, taxas de fluxo que pode ser aplicadas variáveis ou fixas, né? Essa massa, por exemplo, não está com um parâmetro ótimo, né, de preenchimento, nesse caso, né, onde não houve um preenchimento completo, né? Então essa massa injetada foi menor do que devia para ser feito então preenchimento. Só para vocês terem uma ideia também da falta de preenchimento, então é um defeito, né, seria a falta de preenchimento dessa simulação, né, onde eu vou ter que aplicar mais massa, mais vazão aqui para poder preencher melhor essa peça, né, uma temperatura inicial do mix e uma temperatura do molde de 45 graus. Então, aqui eu estou com acho que 2 telas, mas tudo bem, um pouquinho de eco, então eu vou pular essa aqui para poder melhorar o meu eco. Ok. Então, apenas comentando então a respeito da solução, né, nós temos uma solução completa, né, com o Rain3D para inovação de engenharia de polímeros, né, também um desenvolvimento, né, com suporte de parceiros industriais, né? Essa ferramenta foi feita também com o suporte dessas indústrias, né, clientes da Transvalor na Europa para o desenvolvimento dessa ferramenta, né, oferecendo então um valor adicionado bastante grande, né, em termos de análise e redução de defeitos, em termos de otimização de parâmetros de processo e também
podendo atingir então todas as especificações técnicas do produto, reduzindo o custo e reduzindo o tempo. E aqui nós temos os dados então da Autolens Engenharia e Consultoria, né? Aqui estão nossos contatos, estamos à disposição então para maiores informações e poder ajudar o processo então, o desenvolvimento da sua empresa e dos seus estudos. Muito obrigado, até uma próxima então.